Isso está circulando pelas redes sociais. Há muita mentira saindo por aí, fake news, né? Você acabou de escrever uma coluna sobre isso. Eu queria abrir aqui no telão, por favor, se a gente puder colocar aqui na reportagem dos boletim de urnas. E Lula ganhando em vários dos locais, na França e Oceania, e Bolsonaro ganhando em Israel. Vão divulgando os boletins das urnas, mas é muito importante a gente dizer, né, Jamil, o resultado oficial será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir das 5 horas da tarde. O que está acontecendo até agora são fotografias que as pessoas fazem dos boletins de urnas que são divulgados dos países, né? E aí as pessoas vão divulgando isso nas redes, só que o resultado oficial sai às 5 horas da tarde. Eu não sei se a gente já pode colocar aqui no telão essa reportagem. Ó, por exemplo, a gente tem Lula vencendo, segundo esses boletins, na França, Lula com 77,5% dos votos contra 13,17% de Bolsonaro. Nova Zelândia, Lula vencendo com 71% dos votos na Nova Zelândia. Tem na Austrália, Lula 54,8%, Bolsonaro 28%. Tailândia, muito apertado na Tailândia, mas é uma quantidade de votos pequena, 46 votos para Lula, 42 para Bolsonaro. Isso é na Tailândia, descendo aqui um pouco mais. A Dinamarca, que é um dos colégios eleitorais da capital, Copenhague, por exemplo, lá a gente tem, segundo os votos, 74,5% para Lula e Bolsonaro conseguiu 11,7%. Aqui, se você abrir no nosso site, você vai encontrar aqui os resultados de todos os países. Chama atenção, né? Em Hungria, que é um dos colégios eleitorais lá de Budapeste, Lula venceria à frente de Bolsonaro no lugar onde ele tem o apoio do presidente, né, da Hungria. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Jamil, antes de a gente passar também para os nossos outros convidados, sobre esses resultados até agora divulgados através dos boletins de urna, Jamil. Lugar. Não é o número de países que ganham um candidato ou outro que vai definir. Obviamente, ele ganhou em 13 ou ele ganhou em 16, outro não. É obviamente a população. O meu voto aqui na Suíça conta o mesmo no voto de alguém em Paris e de alguém em Piracicaba, no interior de São Paulo. Então, esses votos no exterior, eles vão ser colocados dentro do pacote de votos brasileiros. Então, não é ganhou na França, ganhou na Itália, como se isso fosse somando. Não. O que importa é o número total de votos no exterior. Aí, claro, você tem um desequilíbrio muito grande entre a eleição em Portugal e a eleição na Hungria, a eleição no Reino Unido e a eleição em outro, talvez na Áustria, por exemplo. Então, tomar muito cuidado com isso. Segundo cuidado que a gente tem que tomar, a quantidade de fake news que está circulando. Olha, só para você ter uma ideia, eu estou aqui na sessão eleitoral aqui de Genebra. Daqui a poucos minutos vão finalmente divulgar aquele boleto que você falou, que as pessoas começam a divulgar. Muito bem. Nas redes sociais, a contagem não acabou, mas nas redes sociais já estão dando o resultado daqui de Genebra, quando ele sequer existe. Ele sequer existe. Isso tem acontecido em todas as sessões, em todos os países, com resultados absolutamente falsos. Eu, inclusive, comparei alguns dos boletos das urnas com o que circula nas redes sociais e são resultados absolutamente falsos. Não é só falso no que se refere ao número que vai para um candidato ou para o outro, mas a quantidade de eleitor naquele país. Também resultados em números falsos. Então, é um apelo mesmo que eu faço. Não considerem, ou se quiser considerar, faça a pergunta óbvia. Qual é a fonte dessa informação? Tem alguma prova de que esse dado seja real? Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, você citou muito bem a questão da Hungria. Curioso, a Hungria é um dos poucos países na Europa que recebe Jair Bolsonaro dando uma vitória para o Lula. Outro caso curioso, na Rússia. Na Rússia, por causa do embargo, nenhuma empresa de transporte, aquelas grandes empresas de transporte, você pode imaginar quais são, nenhuma quis entregar as urnas eletrônicas para Moscou. E aí a eleição teve de acontecer como? À mão. Mas, pelo menos os resultados, insisto, segundo os boletos que saíram naquele momento, mostram uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, apesar do voto no papel.
outro dado curioso. Agora, pela Europa, como você citou, ainda alguns casos ainda, por exemplo, aqui em Genebra, que nós não conhecemos o resultado, provavelmente daqui a pouco.